Glória a Deus, aleluias. Estamos iniciando mais uma live no nosso Instagram. Hoje uma live muito especial, muito grandiosa, sobre um tema muito importante que nós temos vivido há alguns anos, que é sobre a questão da ansiedade, lidando com a ansiedade, lidando com a questão desses problemas da mente, dos sentimentos, à luz da Bíblia. E hoje nós temos uma pessoa muito especial, que é o pastor Onésimo, que é o nosso presidente do Conselho Geral da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Nosso presidente vai estar falando conosco. Deus tem sido muito bondoso conosco, né? Eu já quero te convidar a compartilhar essa live que nós estamos fazendo. Aqui embaixo na tela tem um aviãozinho, clica nele e vai convidando o pessoal aí, seus amigos, seus contatos, para que possam também estar assistindo a live, participando dessa live também e sendo edificado pelo Senhor através dessa live. Eu vou convidar aqui o pastor Onésimo, que ele já está aí conosco, vou convidar ele para entrar. Enquanto ele aceita ali, vai a conexão entrando, nós vamos fazer uma oração para iniciarmos essa live aí com a presença do Senhor em tudo, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, louvamos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar conosco. Usa o teu filho, pastor Onésimo, que possamos ser edificados e fortalecidos pelo Senhor. Fala conosco, meu Deus e meu Pai, nos ajuda para sabermos como lidar, como trabalhar nas situações, até mesmo ajudar pessoas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém, Senhor. Glórias a Deus. Só aguardando o pastor Onésimo aceitar aí o convite. O meu áudio está chegando belezinha para os irmãos? Vocês estão me ouvindo certinho aí? Tá tudo beleza? Aí, glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, pastor. A paz, pastor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O senhor, tá tudo bem? Graças a Deus, estamos aqui nessa experiência diferente, né, para nós, na nossa quarentena. Estamos guardadinhos aqui. Pois é, tudo novidade para nós, né, pastor? Essa questão também das redes sociais, tudo, né, das mídias. É verdade. Uma experiência bem nova aí para todos nós, né? Mas é uma oportunidade, né, que Deus nos dá para a gente ir crescendo aí. Glórias a Deus. Com certeza. Então, hoje a proposta é sobre um tema que é muito delicado. Eu estava lendo alguns dados e é interessante que um interessante que não é engraçado, não é legal, não é bom. Mas assim, que os dados falam que há mais de 10 milhões de pessoas só no Brasil sofrem com essa questão da depressão, fora a questão de ansiedade, fora a questão do pânico, fora todos esses detalhes. Fala assim, do estágio final, né? A depressão, né? Sim, sim. Hoje é um problema muito sério que envolve vários fatores, né? Em termos de causalidade, né? E muitos estão acometidos, né? Desse mal. Na verdade, não é uma novidade, mas eu tô me arrumando aqui, viu? Estamos ajeitando aqui. Já já a gente chega num acordo aqui. Isso, agora acho que deu. Aí. Então, não é uma situação, um problema novo, né? Mas a incidência, né, e quantidade de pessoas que vão sendo acometidas desse problema é grande, por conta também das mudanças, né, do estilo de vida e vários fatores que implicam, né,
nesse problema, no caso da depressão propriamente, né? Sim, e agora nós estamos vivendo, como nós estávamos falando, essa questão da quarentena, é um ambiente muito propício para acontecer essa questão diante de tanta informação que temos recebido da mídia, pessoas, familiares que trabalham na área da saúde, que também informam uns aos outros, é algo que também assim contribui para surgir essa questão da ansiedade, das crises, pânico. Sim, é verdade. Porque, veja bem, a ansiedade, especificamente falando da ansiedade, ela, ela vem de basicamente são dois elementos, né, que provocam, né, o estímulo, né? Nós temos Hum, estímulos externos e estímulos internos. Então, a gente vê nesse momento esse problema muito relacionado com o estímulo externo, porque são muitas informações, não é, chegando, e essas informações elas vão contribuindo para produzir a ansiedade, não é? Porque são estímulos, né? E além das informações que já são, né, muitas, tem ainda a, aquilo que não é verdadeiro, né? Hoje a gente lida muito com fake news, né? Então hoje esse fenômeno das redes sociais, né? Então você tem várias fontes, né, de informações, de notícias, e notícias que são verdadeiras, outras que não são. Então há como que uma intoxicação de informação, né? E essas informações elas vão servir de estímulo para a ansiedade, né? Então nós precisamos lidar bem com isso, né? e essa questão da ansiedade, nós, os cristãos que buscamos ao Senhor e oramos, como que nós estamos imunes a isso, pastor? O que, que o senhor nos diz? Porque agora nós estamos sem poder cultuar, sem ter aquele contato físico, né? Nós estamos imunes? Como que funciona? O senhor me fala assim. Veja bem, nós como seres humanos, nós lidamos com os problemas que todas as pessoas, outros seres humanos, independentemente de religião, de credo, as pessoas lidam, né? É importante já provocar um pouquinho aqui, né, na nossa conversa. A fé, ela não nos imuniza. Ela não nos imuniza de doenças, de problemas que são naturais, que surgem, né? E quando vem tragédias, catástrofes, né? Enchentes, tsunamis, não é? Quando vem uma situação como essa de uma pandemia, todos nós, como seres humanos, estamos sujeitos a. Agora, é importante nós entendermos como que um cristão pode fazer uso, inclusive, da espiritualidade para o enfrentamento da situação. Bom, aí nós temos uma outra situação, não é? Então, o próprio Jesus disse, não é? No mundo tereis aflições, não é? Mas tem de bom ânimo, não é? Então, o que nós temos, por exemplo, na Bíblia, são homens
de Deus, né? Apóstolos, os profetas, enfim, né? Que conviveram com situações, né? Perseguições, com aflições, com sofrimentos e tudo mais, e eles souberam enfrentar, lidar com a situação. Então, esse é o nosso desafio. Por exemplo, quando nós falamos de ansiedade, às vezes se diz assim, né? Ah, esse é o mal do século, né? É o mal do século, como se fosse novidade. Mas Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 4, ele fala da ansiedade. E ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha aí. Quer dizer, então não é um problema novo. Ele escreveu isso há cerca de 2000 anos. Não é? A verdade é que esse problema surgiu desde que o ser humano caiu, a famosa queda, não é? A Uhum. queda. Quando a gente fala de queda, esse é um termo teológico usado bastante para se referir a esse distanciamento do ser humano em relação a em relação à posição que ele tinha, em relação a Deus, à vontade de Deus, ao propósito de Deus, porque Deus criou o ser humano e viu Deus que era muito bom. Deus criou tudo e foi dizendo, né, vendo que era tudo bom. Quando criou o ser humano, ainda acrescentou esse adjetivo, né? É muito bom, não é? Então, só que, Uhum. infelizmente, não é? O ser humano fez uma péssima escolha, distanciou-se de Deus. Com isso, a natureza ela entrou em caos. Não é? Por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que a natureza geme, esperando a redenção da criação, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, quando o ser humano perdeu essa posição em relação a Deus, ao propósito de Deus, isso fez com que a natureza, a criação toda sofresse consequências. É como o vírus agora, né? O coronavírus. Quer dizer, como que surgiu? Quer dizer, lá na China, a partir, né, de animais, de morcego, cobra, outros bichos, quer dizer, e isso foi, saltou, né, se disseminou e alcançou os seres humanos. Quer dizer, o pecado lá em Adão, ele fez a mesma coisa, quer dizer, o pecado ele se alastrou e trouxe consequências para a natureza, para toda a criação, inclusive para o ser humano. Então você tem todo esse caos. Quer dizer, a partir daí, nós passamos a conviver com, inclusive, a ansiedade. Não é? Porque a ansiedade, todos nós, seres humanos, nós temos uma ansiedade básica. Né? Existem emoções, sentimentos que são básicos, como a ansiedade, o medo. Então, são emoções básicas, primárias. Né? Só que, quando elevado, isso se torna um problema. Não é? É que nem uma dose de remédio. Né? O próprio remédio, se não aplicado numa dose correta, vira veneno. Né? Ele vai Sim. prejudicar. Quer dizer, a ansiedade, até certo ponto, ela é boa, ela que te faz acordar de manhã e, né, vamos para a luta e tal, né, a busca, isso é positivo. Então, todos nós temos um nível de ansiedade que é natural, que é básico a todos nós seres humanos. Mas quando se eleva, inclusive, quando se eleva, ele se torna um pânico. O pânico é uma ansiedade elevada no nível mais alto. Não é? Então, na verdade, o que acontece? A ansiedade, assim como qualquer emoção, raiva, tristeza, medo, eles são, as emoções, esses sentimentos são decorrentes de um pensamento.
Porque nós funcionamos assim, pastor. O pensamento, ele produz uma emoção e produz um comportamento. Você pensa, porque pensa, você sente e se comporta. Então, só que o pensamento também não vem do nada. Se a emoção, no caso que nós estamos falando, né, a ansiedade, ela é decorrente de um pensamento, o pensamento vem de onde? O pensamento vem do que nós chamamos, né, na psicologia, chamamos de esquema. O que é um esquema? É um padrão inconsciente de percepção da realidade. Quer dizer, é como uma lente que nós usamos e olhamos o mundo, a vida, o futuro, através dessa lente. Essa lente, ela é composta de um conjunto de crenças que é formado desde berço. Tudo que você viu, experienciou, a maneira como foi tratado, desde berço, você foi recebendo isso, você foi processando, internalizando, e isso, então, formou como que uma lente, um construto mental, um gabarito, através do qual você se vê o mundo. E, então, quando nós enxergamos uma realidade, nós enxergamos através dessa lente, que é esse conjunto de crenças que compõem essa lente mental através da qual nós enxergamos tudo. Acontece que nem sempre essa lente está límpida. Muitas vezes ela está distorcida. Não é? Por exemplo, o medo. O medo, que é uma emoção, digamos, básica, primária, mas ela tem esse elemento também de coisa aprendida. Você aprende medo. Depende do que você viu, a maneira como você foi tratado, a maneira em casa, como os pais lidavam com situações e tal, você vai desenvolvendo isso. Por isso que há pessoas que são mais, digamos, tranquilas, mais centradinhas e tal, e outras que se desesperam muito mais facilmente, não é? E outra coisa importante da gente entender é que existe uma diferença entre medo e ansiedade. Porque o medo, ele está relacionado mais com um objeto real. Então, por exemplo, você tem medo de barata. Tem gente que tem medo de barata, né? Ah, eu tenho medo de barata. Né? A barata está ali, é real. Né? Ah, eu tenho medo de rato, né? De cobra. Ok, é um objeto real. Agora, a ansiedade, ela diferencia do medo, porque a ansiedade ela está muito relacionada com algo que nós construímos, é imaginário. Não, nem sempre tem um elemento real. Não tem Nossa, um objeto real. É imaginário. uau. Então, o que acontece? Ele existe onde? Ele existe na sua mente. Mas realmente ele não existe. Poxa vida, pastor. Então, a ansiedade é decorrente de um pensamento distorcido da realidade. Então, por exemplo, existem diversos tipos de pensamentos. Eu posso mencionar alguns. O pensamento do tipo catastrófico. O que é o pensamento catastrófico? É você pensar que o pior vai acontecer e não há nada que você possa fazer. Isso é um pensamento catastrófico. Se você pensar catastroficamente, você vai gerar ansiedade. Porque a ansiedade é um pensamento a partir de uma crença de vulnerabilidade. Eu estou diante de um real que, para mim, é ameaçador. Então, o meu esquema de vulnerabilidade ele fica ativado. Eu me sinto vulnerável. Então, isso vai ativar a ansiedade. Ou você pode, por exemplo, ter um pensamento do tipo de filtro negativo, que nós chamamos. O que é o filtro negativo? Você focar, é como uma visão de túnel. Você foca apenas numa informação, num dado, e você ignora todas as demais informações. Porque tem outras informações importantes que são positivas e que são verdadeiras. Tanto quanto aquela única informação que você, como que é sequestrado por ela
e fica focado nela. Essa é a visão de túnel ou de filtro negativo. Você foca apenas num dado, numa informação, e você fica ali atormentado por aquele pensamento. E aquele pensamento é como que um veneno que está sendo jorrado, está regando a sua emoção e provocando uma ansiedade. Meu Deus. É. Então você pode, por exemplo, ter um outro pensamento, um pensamento do tipo de conclusão precipitada. O pensamento de conclusão precipitada é quando você espera que um desfecho temido ele seja iminente, ele vai acontecer, já que existe essa possibilidade, então essa possibilidade, ela realmente... ou seja, a gente passa a confundir possibilidade com probabilidade. Porque possibilidade, tudo é possível. É possível esse teto aqui cair na minha cabeça? É possível. Mas qual a probabilidade? Qual a chance disso acontecer? Aí é uma questão lógica que a gente precisa fazer. Então, quando nós pensamos em qualquer assunto, nós temos que pensar e ver se isso é de fato possível? É. Agora, qual a probabilidade disso? Não é porque é possível que eu preciso e tenho que ficar ruminando aquilo, não é? Porque aquilo vai envenenando. Então, há pensamentos, e outra coisa, pastor, assim, nós temos que fazer uma diferença entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é útil. Porque nós temos uma gama de pensamentos, assim, que é uma fluidez de milhares de pensamentos que vai jorrando, não é? E há pensamentos que são intrusivos, pensamentos que são dos mais absurdos, malucos e tal. É uma fluidez de pensamento. Uhum. Agora, eu não posso confundir e tomar um pensamento como se fosse fato. É só um pensamento. E há pessoas que elas tratam cada pensamento como se fosse um fato. Uau! E além de você ter que analisar essa questão do pensamento como um pensamento e a diferença de um fato, porque tem pensamento que ele é verdadeiro. Vamos pegar aqui, por exemplo, a questão da pandemia, do coronavírus, né? Por exemplo, eu tenho que... É real, né? Vamos dizer, a ameaça é real para todos nós, não é? É um fato, não é uma coisa imaginária, não é? É uma ameaça real para toda a humanidade. Ok. Agora, há aquele pensamento que é um pensamento produtivo e aquele pensamento que é improdutivo. Há aquele pensamento que é útil e aquele pensamento que não é útil. Por exemplo, se eu ficar pensando, vamos pegar aqui uma preocupação que seja útil, né? Olha, eu preciso higienizar as mãos, não é? Conforme as autoridades de saúde recomendam, a higienização das mãos com detergente, com sabão, álcool em gel, usar máscara. Tudo isso é uma preocupação produtiva. Uhum. Agora, há preocupações que são improdutivas. Por exemplo, eu ficar pensando, quantos leitos será que tem no hospital? Será que tem respiradores suficiente para que, caso eu seja acometido desse vírus? Quer dizer, A pessoa gerou dentro dela. porque tem preocupação que é produtiva. Ou seja, qual é a diferença? A preocupação produtiva é aquela sobre o que eu posso fazer alguma coisa. Tem uma ação prática. A preocupação improdutiva é aquela que eu não tenho o que fazer a respeito. Então, não tem por que eu ficar ruminando uma coisa que é improdutiva. Por exemplo, falando um pouquinho da tristeza, né? Que está relacionada agora à depressão. Né? Veja, se eu ficar pensando que o meu filho, pegar um exemplo bem trágico aqui, meu filho vai morrer. Se eu pensar que o meu filho vai morrer, o que esse pensamento vai produzir em termos de sentimento?
é óbvio que vai produzir tristeza. Porque é um pensamento de perda. Uhum. E uma perda importante e valiosa. Agora, a pergunta é, qual a utilidade desse pensamento? Por que eu vou ficar aqui pensando, puxa, meu pai tá tão velhinho, meu pai vai morrer. Tá. É verdade que meu pai pode morrer? Sim, assim como eu posso morrer, você pode morrer. É verdade. Só que não é útil nós ficarmos pensando e ruminando a respeito disso. É inútil. Então, mesmo pensamentos que sejam verdadeiros, eu preciso ainda fazer essa segunda pergunta, se é útil eu ficar pensando a respeito disso. Porque há pensamentos que, embora verdadeiros, mas eles são inúteis. Por quê? Porque não há o que fazer a respeito de um determinado tema, de um determinado assunto. Agora, quando tenho o que fazer, essa é uma preocupação produtiva. Então, eu devo fazer algo a respeito daquilo. Olha aí, já fica a primeira dica, né, para a gente nessa área, né? Você pensar, vale a pena ficar ruminando isso, mesmo que seja verdade o que pode acontecer, o que não pode acontecer, mas vale a pena ficar ruminando, gerando isso dentro de você por causa do mal que isso pode ocasionar, né? Então, aí a gente vem para a palavra, né? Eu estou aqui Sim. fazendo até aqui, eu estou fazendo tentando, né, esclarecer um pouquinho do ponto de vista psicológico e neuroquímico, como é que a gente funciona, né? Porque é assim, quer dizer, pastor, a gente funciona assim, você tem um estímulo externo ou interno. O estímulo externo, a gente já falou sobre isso, né? Quer dizer, por exemplo, as notícias, as informações, né? Olha, você liga a televisão, caixão, abrindo covas e tal, olha, morreram tantos, milhares, e aí você vem para a internet, meu Deus, aquela enxurrada de morte, 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 morte. Não tem como você ver tantas coisas e receber tantas informações. Isso é um estímulo. Para quê? Para a ansiedade. Você fica ansioso por causa daquele estímulo. Agora, pode ser um estímulo interno também. O estímulo interno, ele vem em forma de imagem, imaginação, de uma ideia, um pensamento, né? Então, isso é um estímulo interno. Esse estímulo, ele vai ativar o meu esquema de vulnerabilidade. Eu vou sentir o quê? A minha fragilidade. Porque uma coisa que todo mundo está sentindo agora é o quê? É a fragilidade humana. Sim. A ciência, cadê a ciência, né? A ciência, toda aquela, e tal. Tá aí a fragilidade da ciência, correndo para ver se consegue arrumar uma vacina, um remédio, e tá essa limitação. Olha a fragilidade do poderio econômico, né? O poder político, porque todo mundo não tem para onde correr. Se tivesse um lugar para a gente correr, né? Eu vou para os Estados Unidos porque lá tá todo mundo seguro. Tá Ah, pior. Você não tem, eu vou para a Europa. Não tem para onde correr, não é? Você hum, está diante da vulnerabilidade. Então, assim, a nossa vulnerabilidade, ela está ativada. Então, você tem um estímulo externo ou interno, aí esse estímulo vai ativar a nossa vulnerabilidade, você vai ter, inclusive, reações fisiológicas, porque uma pessoa, quando está em pânico, tem até alguém perguntando aí a questão do pânico, só respondendo aí a alguém que está perguntando sobre isso, o pânico é a ansiedade elevada num nível alto. Pânico é o quê? É uma ansiedade que está no topo. Está no topo. Né? E aí, então, você vai ter reações fisiológicas. Por exemplo, uma pessoa quando está em pânico, primeiro, você tem, porque a nossa mente, ela manda um recado para o cérebro manda um recado para o seu organismo, você já recebe, por exemplo, logo uma descarga de adrenalina, o seu organismo se prepara para lutar ou para fugir, e aí você não tem tempo de desconfirmar aquele pensamento, aquela informação. Aí mais ansiedade, porque você está mais ansioso, mais estímulo, porque tem mais estímulo, você vai ter mais reações fisiológicas do tipo batimento cardíaco acelerado, os músculos se contraem,
não é? Você tem sudorese, né? Começa a transpirar, as mãos ficam frias, essa coisa toda que são as reações quando a pessoa diz, eu estou nervoso, olha minhas mãos. São reações naturais do organismo, porque a mente mandou um recado para o cérebro para o resto do organismo, e o seu organismo está reagindo naturalmente, se preparando para quê? Para lutar ou para fugir. Agora, qual é o problema da ansiedade? O grande problema é que você passa a funcionar de forma alterada. Você não raciocina com clareza. Qual é o problema do pânico? O raciocínio já não trabalha com clareza, o perigo fica aumentado, você passa, entre aspas, a ver coisa. Você começa a ver coisa. Por quê? Porque o seu raciocínio está alterado. E o foco, você não tem capacidade mais de análise, de analisar, de pensar friamente. Não, não é tão perigoso assim, calma. Não, porque já está... É tudo muito, é fração de segundos. Uau. Então, veja como... E mais, o nosso sistema imunológico fica prejudicado. Uma pessoa que vive ansiosa, ela está mais vulnerável. A pessoa que está funcionando, você imagina, é como... Vamos pegar um exemplo bem básico aqui, bem simplesinho, para a gente entender. É como você está caminhando numa rua escura e, de repente, vem lá algumas pessoas, uns sujeitos lá que você imagina que sejam bandidos. Você está sozinho, está vindo lá, né? Alguns sujeitos que você diz, nossa, vão me atacar, vão me assaltar. Né? O que acontece? Imediatamente você está em estado de alerta. Você está em estado de alerta. Agora, imagine uma pessoa funcionando assim 24 horas, em estado de alerta. O organismo está trabalhando de forma alterada. O nosso sistema neuropsíquico, ele está trabalhando de uma forma acelerada. Então, isso vai comprometer o seu sistema de defesa, o seu sistema imunológico, porque você libera determinadas substâncias em excesso. Então, veja, tudo isso é um panorama assim, bem básico e bem superficial, apenas para a gente ter uma noção do problema do ponto de vista psicológico, neuropsicológico, para a gente entender um pouquinho disso. Mas, como eu disse, não é um problema novo. Isso é um problema que vem lá do Éden, desde que a raça humana caiu, em relação ao plano original de Deus. Passou a conviver com isso. Né? Você falou de depressão, né? Lembra do profeta Elias? O profeta Elias experimentou depressão. Né? Olha aí. Depois daquela batalha de vitória sobre os profetas de Baal, daqui a pouco está o Elias debaixo de uma árvore, dizendo, Senhor, eu quero morrer. E dormindo. Ali ele estava num estado típico de depressão. Não é? Olha aí. Por quê? Porque quando você começa a pensar de forma distorcida, depois ele tem a manifestação de Deus, corrigindo os pensamentos dele, por exemplo, né? Eu estou sozinho, mataram os profetas todos e ficou somente eu. Deus diz, não, você está pensando errado, filho. Não ficou só você. Tem mais 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Percebe? Quer dizer, Deus corrigindo o quê? O pensamento dele. Ele estava com um pensamento distorcido. Estou sozinho. Não é? Então, agora vamos pensar um pouquinho na perspectiva bíblica. Não é? Como é que a gente vai lidar com a ansiedade do ponto de vista bíblico? Porque você veja, eu disse, né? A gente às vezes trata o pensamento como se fosse fato. É só um pensamento. Mas você já está tratando como se fosse fato. Não é? Veja que Paulo diz assim, na carta dele aos Filipenses, no capítulo 4, e é bom lembrar em que contexto Paulo escreveu essa carta, né? Porque ele estava preso, né? Ele estava em Roma, preso. E interessante que o tema da carta é alegria, né? Meu Deus. Veja como pode, né? Como pode, né? Estar preso e escrever uma carta com o tema alegria. Alegrai-vos no Senhor, né? Outra vez digo, alegrai-vos, né? Quer dizer, era para ele estar ansioso, era para ele estar, né? Afinal, era uma ameaça de morte, ele estava preso, né? Mas ele numa crise de pânico, assim, né? alegrem-se no Senhor.
Alegrem-se. Alegrem-se, perto está o Senhor. Filipenses 4 e o versículo 4. Alegrem-se no Senhor, perto está o Senhor. Aí ele vai dizer assim, olha, não andem ansiosos por coisa alguma. É uma ordem, viu, gente? É uma ordem. Isso aqui é um mandamento. Não andem ansiosos por coisa alguma. Nem com medo de que vai faltar comida, que vai faltar emprego. Não andem ansiosos por causa de coronavírus. Não andem ansiosos por causa do vestibular. Não andem ansiosos por coisa alguma. Nada. Aí ele diz assim, ó. Mas em tudo, pela oração e súplicas. O que tem de bom, pastor, na ansiedade? O que tem de bom é que ela é um convite à oração. Uau! A ansiedade te convida a orar. A ansiedade te convida a orar. Então, ao invés da gente, não, preciso me livrar logo da ansiedade, calma. Calma. Reconheça a ansiedade como parte de você. Ela é da condição humana. Mas o que essa ansiedade está falando para mim? Está falando que eu sou frágil, que eu dependo de Deus. Então, eu preciso orar. E Paulo dá essa receita. Ele diz, pela oração e súplicas. Aqui é a súplica, é algo mais intenso. Porque a súplica, ela emerge quando a ameaça está muito perto, né? Quando a gente não tem ameaça, a gente faz aquela oraçãozinha, né? Bem superficial, costumeira, né? Mas quando a ameaça está muito perto, aí a gente suplica. Com ação de graças. Olha que lindo isso aqui, pastor. Uau. Por quê? Eu devo orar com ação de graça? Porque a ação de graça, ela me remete ao quê? Ao passado. Ela me faz lembrar o que Deus já fez por nós, o que Deus já fez por mim. Deus sempre cuidou de mim, desde criança. Desde criança, quando eu olho para a minha história, quando eu olho para o meu passado, eu fico lembrando das coisas de infância, quando eu ia brincar nos açudes, nas represas, quase morria afogado, e de repente aparecia um anjo. Aparecia um anjo, um salva-vidas, do nada, e vai lá. Né? Eu me lembro uma vez, eu morava em Paranavaí, inclusive. Aí no Paraná, meu pai era pastor aí em Paranavaí, e eu me lembro uma vez nós fomos, junto com os meninos da igreja e tal, adolescentes, fomos lá, a gente chamava de prainha, e lá os meninos, vamos atravessar a represa e tal, e atravessaram, e eu tinha 10 anos de idade. Eu não quis ficar sozinho, falei, eu vou também. E fui. Eu não sabia nadar. No meio, eu já estava com cãibra e já afundando. Não sei de onde surgiu um sujeito e falou assim, gordinho, que eu era gordinho. Falou, gordinho, você não está aguentando atravessar, né? Uau. Pode monta aqui nas minhas costas. Aí montei nas costas dele e ele me levou para o outro lado da represa. Quem foi? Foi Deus. Deus cuidando. Me lembro, aí eu já estava, já é mais recente, casado, eu era pastor em Nova Andradina, e eu estava vindo de uma congregação, eu e um diácono, numa moto, e tinha uma blitz, era uma blitz falsa, era uma emboscada. Isso à noite, o sujeito mandou a gente parar, e eu olhei e falei, eu não posso parar, ele vai... Tem alguma coisa errada aí. Quando eu passei, ele começou a atirar. Só ouvi os pipocos dos tiros. E eu parei, e ele chegou e mandou descer da moto, eu desci, e ele falou, o que você faz? Eu falei, eu sou pastor e tal. Aí ele falou, vai embora, pode ir embora. Me deu a moto de volta e foi embora.
Uau! Quer dizer, eu poderia ficar aqui um tempão contando essas histórias, que quando eu lembro, isso faz o que comigo? Isso enche o meu coração de gratidão, de ação de graças. Quando eu estou aqui ansioso, pensando que alguma coisa vai me matar, vai me destruir, vai me pegar, eu oro com ações de graças, porque essa lembrança do que Deus já fez, da maneira como Ele me guardou, me protegeu, isso, isso faz com que a minha confiança se eleve. E a ansiedade, meu irmão, vai embora. Então, veja, ele diz, oração, súplica com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, eu tenho que transformar a minha ansiedade em uma experiência de oração. A ansiedade te chama a orar. É um convite para você orar. Para você perceber a sua fragilidade e sentir-se nas mãos de Deus. Então, é um convite à oração. Agora, vejam. Ele diz, ele não para por aqui, porque ele diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, porque é uma paz que vai além da compreensão humana, porque é uma coisa que não dá para a gente compreender, humanamente falando, guardará o coração, quer dizer, os seus sentimentos e a mente. Ou seja, guarda o sentimento, a emoção e guarda o pensamento. A paz de Deus, ela está nessas duas dimensões. Porque quando você está ansioso, a sua mente, ela está puxando para todo lado. É como se diz, o amor olha para frente. O ódio olha para trás. E a ansiedade olha para tudo quanto é lado. Nossa! Uau! É isso. Tá? Pastor. O amor olha para frente. O ódio, a culpa, olha para trás. E a ansiedade olha para tudo quanto é lado. Meu Deus. Então, quando você ora, você transforma a sua ansiedade, não é, em uma experiência de oração, da oração, isso vai gerar o quê? Paulo está dizendo aqui, a paz de Deus vai tomar conta do seu coração, ou seja, das suas emoções e dos seus sentimentos. Agora, tem mais, porque ele diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro. Lembra que eu falei? Do pensamento, tem pensamento que não é verdadeiro. Por isso que Paulo fala, olha, pense no que é verdadeiro. Não fique pensando catastroficamente. Não fique pensando em conclusão precipitada. Não fique pensando em termos de tudo ou nada. Porque o que é pensar em termos de tudo ou nada? Tem gente que é assim. Se eu tiver assim, 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 tiver isso, isso e aquilo, então eu me sinto seguro. Se alguma coisa faltar, se tiver alguma coisa que está fora de um padrão, eu me sinto totalmente vulnerável, totalmente inseguro. Você não pode pensar na vida em termos de 880, preto ou branco, tudo ou nada. Não é assim. Então, é muito importante aqui, ó, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, é necessário pensar corretamente. Você tem que se ajudar. Você tem que se ajudar. Então, assim, tem que aceitar a ansiedade como parte da gente, mas num nível básico, eu tenho que deixar a ansiedade no lugar dela, eu tenho que pôr a ansiedade no lugarzinho dela. Eu converso com a ansiedade, né? Lembra o salmista conversando com a alma dele? Oh, minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Parece conversa de doido, né? Parece conversa de doido, conversando sozinho. Todo mundo fala sozinho. Isso chama-se solilóquio. Solilóquio, conversar sozinho. Olha só. Você tem que conversar com a sua alma. Conversa com a sua alma. Oh, minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Ansiedade, o que foi? Por que você está saindo? Está saindo da casinha por quê? Está saindo da casinha por que ansiedade? Peraí, volta para o seu lugarzinho aí. Fica de boa. Fica aí. Não é? Ela vai... porque a gente, como eu disse, você não fica totalmente sem ansiedade. Mas ela está no lugarzinho dela aí. Não vai se elevar, não vai afetar o seu sistema
fisiológico, neurológico, neuroquímico, não vai afetar, porque está no lugarzinho dela. Porque você orou, você colocou diante de Deus, você falou com Deus, você derramou diante de Deus a sua angústia, o seu medo, sua ansiedade. Você diz, pastor, mas eu vou orar até quando? Como é que eu sei? Porque o que Pedro diz? Lançando sobre Deus, sobre ele, toda a vossa ansiedade, porque ele tem Uau. cuidado de vós. Mas quando que eu sei que eu entreguei tudo na mão de Deus? Como que eu sei que eu coloquei tudo na mão de Deus? Como que você sabe? Quando a paz de Deus toma conta do seu coração. Enquanto a paz de Deus não tomou conta do seu coração, você ainda não entregou, você ainda não colocou na mão de Deus. Uau, pastor. Porque tem gente que confunde oração com informar Deus. Como se Deus não soubesse. Como se Deus não soubesse. Eu vou informar Deus sobre o meu problema. Não, não é isso. Orar não é informar Deus, porque Deus já sabe. Quem precisa de oração não é Deus. Quem precisa de oração somos nós. Porque no exercício de orar é que a paz de Deus é comunicada, é transferida para mim. Meu Deus. Então, eu sei que eu entreguei tudo nas mãos de Deus, lancei sobre ele a minha ansiedade, quando? Quando eu troco a ansiedade pela paz. A paz, ela como que... É como você pegar um copo com água suja e deixar debaixo da torneira com água limpa. Deixa ali. Até que essa água suja toda seja trocada pela água limpa. Ou seja, você pega essa ansiedade, esse copo cheio de ansiedade, e coloca debaixo da torneira de Deus e deixa, até que isso seja trocado pela paz de Deus, que excede a compreensão humana. Ou seja, vamos dizer assim, como você está passando por isso e está tranquilo, está sereno? Não tem explicação. Essa é uma experiência de Deus, uma experiência sobrenatural. Então, tudo que é correto, tudo que é louvável, de boa fama, é nisso que a gente tem que pensar. E ele não para aí, ele diz assim, ponham em prática. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Meu Deus. Pastor, eu deixo um conselho muito prático para o pessoal que está aí acompanhando a gente nessa conversa. Se você orar, ainda que seja 15 minutos por dia, 15 minutos por dia, olha, é um santo remédio para a ansiedade. Então, coloque diante de Deus em oração, porque é o melhor remédio para a sua ansiedade, especialmente em dias como esse. Como é que pessoas querem se livrar de ansiedade? Aí vai para a internet, atrás de notícias que muitas vezes nem são verdadeiras, algumas delas são fake news. Ou o sujeito vai assistir Pandemia. Isso não é hora de assistir filme de pandemia, não é? Isso não é hora de assistir filme apocalíptico. Você vai ficar ansioso demais. Para com isso. É preciso você se ajudar, não é? Então, desloque sua atenção. Desloque sua atenção. O que é deslocamento de atenção? Uma coisa tão básica, pastor, é até infantil. Vou dar um exemplo, sei que você vai entender e o pessoal vai entender. Olha como a gente faz isso com criança. Quando a criança chega para a gente assim, chorando, ele fez um arranhãozinho, caiu ali e tal, um arranhãozinho de nada, o joelho machucado. Você pega a criança no colo e faz o quê? Olha o bichinho ali, dá uma olhadinha no bichinho. A criança para de chorar, está com lágrima ainda no rosto. Sim. E já está sorrindo. O que você fez? Você fez, sem saber, você usou uma técnica psicológica que é chamada de deslocamento de atenção. Olha só. Desloca a atenção. Quando você desloca a sua atenção, a sua mente, ela para de mandar algumas químicas para o resto do seu organismo, porque você deslocou a atenção. Simplesinho assim.
Então, uma atividade bem simples e que vai ajudar. Então, assim, primeiro, transforme sua ansiedade em oração. Segundo, pense corretamente, pensa no que é verdadeiro. Não trate qualquer pensamento como verdadeiro. Não confunda aquilo que é insuportável com o que é desagradável. Tem coisa que é desagradável, mas não é insuportável. A gente suporta, a gente aguenta. Você não ficar focado equivocadamente nas coisas e ficar ali ruminando, porque tem gente que fica ruminando coisa ruim. Para quê? Então não vale a pena você ficar ruminando, enchendo sua mente com aquilo que não é bom, com aquilo que não é agradável, que não é de boa fama, não é? Porque senão o seu corpo vai reagir a essa informação. Então, é preciso que você pratique a paz de Deus, não é? Que a paz de Deus, a gente precisa também entender isso, uma coisa é a paz de Deus, outra coisa é paz com Deus. A paz com Deus é em relação a esse, é um estado, né? Nós éramos inimigos de Deus e agora em Cristo, por causa da justificação, nós temos paz com Deus, pelos méritos do sacrifício de Cristo. Paz com Deus, a relação foi resolvida. E a paz de Deus? A paz de Deus é um sentimento. Então, é um sentimento de serenidade, de tranquilidade, não é? De confiança. Porque uma coisa também que eu gostaria de colocar aí nessa questão, pastor, sabe qual é o nosso grande problema? É que nós queremos controle. Uhum. A gente quer controle. Sim. Você lembra dos discípulos no barquinho? E eles apavorados, e Jesus estava como? Dormindo. Do lado dele. Por que Jesus dormia enquanto os discípulos estavam... E eles ficavam bravos. Não se te dá que morramos? Não se te dá que morramos? Ou seja, o Senhor não se interessa, não se preocupa com a gente? Como assim? Como assim? É porque ele sabia na mão de quem ele estava. Isso chama-se confiança. Confiança no caráter de Deus. Confiança no cuidado de Deus, no amor de Deus. Você tem que abrir mão. Não adianta querer ter controle, quer controlar circunstâncias, quer controlar, eu quero saber, eu preciso ter controle. Ah, você não dá conta. Quem tem controle de tudo? É Deus. Deus. Só Deus. Então, está em boas mãos. Ele está no trono, ele está no controle de tudo, nada foge ao seu controle. Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. O nosso Deus governa, o nosso Deus reina. Portanto, fique em paz. Fique em paz, porque Deus está no controle de tudo. É isso, pastor. É interessante que isso me fez lembrar a ministração que o senhor fez no Éden 2017, se eu não me engano, aqui em Arapongas, que o senhor falou as funções de cada situação, a função de Deus, lá em Apocalipse. Se eu não me engano, é o capítulo 5, né? Isso mesmo. O que Deus está fazendo? Deus está reinando. Exatamente, isso aí, bem lembrado, é isso aí. Ele está no trono. Esse é o papel dele, no trono. Então, nós descanse. Não é? Ele pode tudo, sabe tudo, nos ama e é o nosso Pai. Meu Deus. Você está preocupado com o quê? Aí. Não é? Então, assim, a gente deve fazer a nossa parte, obviamente, não é? Aquilo que está ao nosso alcance, os cuidados todos que precisamos tomar, tome todos os cuidados e as recomendações médicas, porque, como eu disse inicialmente, não é porque somos cristãos que não estamos sujeitos. Sim. Estamos sujeitos, não é? Agora, a fé, ela não nos deixa imunes, mas ela nos responsabiliza. Uhum. Você tem essa responsabilidade do cuidado, de tratar com as questões, não é, que estão ao seu alcance.
Porque no mais, meu irmão, é Deus. E Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando. Aleluias. Então, aí fica um conselho para nós, quanto igreja, que nós temos que entender que qualquer um pode sofrer disso, né? Qualquer um pode passar. O senhor citou o exemplo do profeta Elias, né? Tem o profeta Jeremias também, que passou por isso, viveu isso, né? Moisés. Moisés. O próprio Jesus, quando estava no Getsemane, ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Olha Fiquem isso. aqui e orem comigo. Meu Deus do céu. Aí chegou, os discípulos estavam dormindo. Jesus orando, eles dormindo. Jesus fala: você não pode nem uma hora vigiar comigo? Nem uma hora. Orai e vigiai. Mas ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. E por isso orou mais. O Evangelho de Lucas dá esse detalhe. E estando angustiado, orou mais intensamente. Olha aí. Está angustiado? Ore mais intensamente. Aí entra o quê? A súplica. Súplica. Ore mais intensamente. Foi o que Jesus fez. Glória a Deus. E foi servido por anjos. Meu Deus. Glória a Deus. Então, fica a dica, né? O ensinamento. Aí... É interessante que o senhor está falando, e eu fiz live com o pastor Levino justamente sobre a oração. Nós falamos sobre o TSD, a importância do TSD na vida do cristão, na vida daquele que serve a Deus. E na semana passada nós falamos sobre o Espírito Santo, também sobre a oração. Aí o senhor vem e fala sobre a oração. É a chave de tudo. Isso aí. Então fica o desafio aí para que a gente integre essa ansiedade a nós na experiência da oração. Sim. Porque com isso você vai transformar a ansiedade. Ela vai transformar. Vai ser transformada. Você está integrando a ansiedade, ao invés de ser uma coisa ruim para você, passa a ser uma coisa boa, porque ela te levou à oração. Aí. E isso aumenta a sua sensibilidade, percepção de presença de Deus, que diz: perto está o Senhor. Se você orar mais, você vai sentir essa presença mais. Sentindo essa presença mais, você é como aquela criança que está perto do pai. Onde, lembra, a gente criança e o pai, e aquela segurança, o papai está aqui, fique tranquilo, o papai está aqui. E a criança com medo ali no quarto escuro, o papai está aqui. Ouça Deus falando com você, o papai está aqui. Amém. O papai está perto, ele está aí. A oração te dá essa percepção de presença de Deus. É isso que precisamos. Glória a Deus. Tá bem, pastor? Pastor, muito obrigado. Infelizmente o horário já está dando aí da live. É uma pena, porque... Deixar meu abraço aí para os nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando. Vi que o pastor Levino entrou aí. Meu abração, pastor Levino, a Diná, a Carol. Tem um pessoal aí que eu conheço. Pastor Ezequias. Deixar meu abraço para todos vocês aí. Pastor Ezequias também entrou. Pastor Beto. Ezequias, olha aí, que maravilha. Glória a Deus. Deus pastor, abençoe. muito obrigado. Prazer mesmo. E a partir de amanhã cedo, essa live vai estar no YouTube da igreja, IEAB Jataizinho, porque no Instagram fica salvo apenas 24 horas. Aí a gente vai baixar e já vai estar no YouTube da igreja aí para quem quiser assistir depois, compartilhar com pessoas, ajudando pessoas também a vencerem o medo, a ansiedade, o pânico, até a depressão, em nome de Jesus, né? Amém, com certeza. Tudo em Cristo, tudo em Cristo. Muito obrigado, viu, pastor? Deus abençoe. Foi um prazer, pastor, estar esse tempo com você. Prazer viu? foi. Abraço aí, Barroso, abraço, Fran, todo o pessoal aí. Obrigado por nos acompanhar nessa live. Foi um obrigado prazer, a todo pastor mundo. Francisco. Deus abençoe, viu? Um abraço. Fiquem com Deus na paz do Senhor. Amém. Tchau. Paz para